Graça e paz, irmãos. O nosso despertar com Cristo hoje vai falar sobre o livro de Isaías, no capítulo 49, do versículo 8 ao versículo 15. A restauração de Israel. Fala sobre restauração. Graças a Deus que essa palavra ela vem trazendo uma esperança no nosso coração. Deus pode restaurar a nossa paz, a nossa alegria. Deus pode transformar o nosso quadro hoje numa situação muito melhor do que antes de acontecer a crise. Nosso Senhor pode fazer isso. Tudo isso vai depender da nossa consciência diante de Deus, da nossa entrega diante de Deus, de nossa fé. Então, a restauração de Israel. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos: saiam da prisão. E essa prisão que o Senhor fala não é só uma prisão física. Nós estamos até de uma certa forma presos, sem podermos ir e vir com liberdade, com segurança, sabendo que não corremos nenhum perigo. Mas é também de uma prisão da alma, quando a pessoa está cativo de um pecado. Então ele fala aqui, para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora, para a luz, que é a presença de Deus, né? Ele diz: eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará. E os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente, outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra. E vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho, o filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Olha o que o Senhor diz. Eu, porém, não me esquecerei de você. Glória a Deus por esta palavra que o Senhor nos deu hoje. Eu precisava também desta palavra. Como é bom saber que o Senhor, Ele não esquece de nós. Como é bom saber, vejam bem, Ele faz uma comparação que eu acho que é a comparação mais extrema que existe é essa. Ele diz: se uma mulher que ainda amamenta, será que ela esquece, essa mulher que amamenta? Será que ela consegue esquecer daquele filho que saiu do ventre dela? Nós sabemos, irmãos, e principalmente irmãs, nós
que já tivemos a experiência de ter um filho no ventre e depois de amamentar esse filho. Que é um amor infinitamente grande. Ele é um amor que imensurável. Você não consegue nem definir o amor que uma mãe tem pelo filho. Mas o Senhor disse, mas se esta mulher se esquecer desta criança, que é a coisa mais difícil do mundo de acontecer, a não ser que ela esteja no estado puerperal, numa situação de loucura, uma situação que ela não esteja na sua sanidade mental. Aí ele diz, mas se ela se esquecer, olha a comparação, eu não me esquecerei de você. Só aí, minha gente, acabou a insegurança. Quando você sabe que há um Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos provou o seu amor quando enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, daquele que se arrepende. Porque no momento que você se arrepende de todo o seu espírito, daquilo que você vinha fazendo, e você entra no caminho do Senhor e passa a andar conforme os planos dele, então você passa a ser filho de Deus. Então você começa a entender o que é esse amor. O que é esse amor de Deus? Que amor grande, que amor é esse? E aqui ele faz uma comparação bem interessante. Porque nós sabemos que o amor que chega mais perto do amor de Deus, mais próximo, que se aproxima assim do amor de Deus, é o amor de uma mãe pelo filho. Nós sabemos. E aqui ele disse, mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então é este Criador Todo-Poderoso quem está nos sustentando. E que agora, ele diz, no livro de Isaías 49, versículo 8 até o 15, ele fala sobre a restauração de Israel. Ele permitiu a ferida, ele fez a ferida. Precisamos dela, foi uma cirurgia necessária. O Senhor tinha que fazer o que ele está fazendo aqui na terra. Não tinha outra forma de nos salvar. Não tinha outra forma. A blasfêmia contra Deus era grande. E nós, cristãos, não fazíamos nada. Covardemente, nós agíamos. Então, houve necessidade, sim, desta ferida ser aberta. Da terra sofrer, ser ferida. E dos cientistas ficarem desesperados, correndo para um lado e para o outro. Vamos orar, irmãos, pelos nossos cientistas, pelos nossos médicos também. Eles estão na linha de fogo ali, eles estão diante do problema. Eles estão lutando pelas nossas vidas. Vamos orar por eles, irmãos. E vamos clamar que Deus abra a mente dos cientistas para chegar à conclusão, a uma solução eficaz para acabar com as mortes. E agora eu acho que está no tempo, pela palavra que Deus nos dá, restauração. Eu creio, irmãos, que Deus vai transformar esse quadro, porque o Senhor é verdadeiro. Quando Ele nos dá uma palavra, Ele cumpre. Ele cumpre. E Ele está dizendo isso aqui, que Ele não se esquece. Ele está conosco, irmãos. Não estamos sozinhos. Não estamos abandonados. Nós temos o nosso Criador. Nós temos o único que nós falamos, e Ele, através do sacrifício de Jesus, Ele nos ouve. Porque o véu que nos separava do Senhor foi rasgado pelo sangue de Jesus.
quando Jesus morreu por nós, o véu que nos separava de Deus, do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, o véu que separava foi rasgado. E agora, quando nós clamamos, Ele ouve. Quando nós obedecemos, Ele abençoa. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos salva. Ele nos dá a vida eterna. Então, louvado seja o nosso Deus, que diz em sua palavra, que mesmo que uma mãe que amamenta, por acaso esqueça do seu filho, que saiu do seu ventre, Ele não esquecerá de você, que está agora triste, angustiado, desesperado, inseguro, temendo o amanhã. O nosso amanhã ao Senhor pertence. E aqui há a promessa de restauração. Eu tomo posse dela. E você, irmão, irmã, tome posse desta palavra. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. Se você anda na obediência, fique tranquilo. Fique tranquilo, não tem motivo de desespero. Se você ainda está na desobediência, volte para o seu lugar de honra. Fique no centro da vontade do Senhor, que você será agraciado com as bênçãos do Senhor, com o zelo do nosso Pai. Amém, irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou hoje no despertar com Cristo. E eu louvo a Deus por esta palavra. Nesta ocasião tão difícil, que as palavras que nós recebemos, as notícias, são tão assustadoras. Aqui ele já mostra, não tem nada que se assustar. Fazemos a nossa parte, oramos ao Senhor pelos médicos que estão ali na linha de fogo, pelos cientistas, para que Deus os ilumine e nos dê a vitória. Está nas mãos de Deus a nossa vitória. Então vamos clamar que Deus resolva. Que Deus restaure a nossa sorte. Ânimo, esperança e fé. E uma certeza, Deus está no controle. E as nossas vidas estão nas mãos dele. Então não tem nada que temer. Louvado seja o nosso Deus, que tem compaixão de nós e que nos dá a oportunidade do arrependimento de pecados para que possamos ter uma vida maravilhosa aqui na terra, na presença dele, servindo a ele, lembrando do seu irmão, amando a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como você ama a você mesmo. E aí depois, irmãos, a glória, a vida eterna na presença de Deus, na morada do Pai. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus por isso, ele diz isso. Ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos o lugar. Ele foi preparar o lugar para nós. E depois ele vem em glória nos resgatar para este lugar tão maravilhoso, onde não haverá mais dor, mas não vai haver pranto, nem sofrimento nenhum. Toda lágrima ele enxugará. Lá só vai haver alegria, plenitude de vida na presença de Deus. Amém, irmão? Amém, irmã? Receba e descanse na grandeza do nosso Deus. Amém.